Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Vamos para uma aula hoje bem especial sobre o Tribunal Penal Internacional. Por que essa aula é tão especial para mim? Ela é especial porque foi o tema da minha dissertação de mestrado, quando eu fiz há uns anos atrás no UniCeub, em Brasília. Então, me apaixonei por esse tema desde a primeira vez que eu vi. E aí, logo depois, eu ouvi também falar da justiça restaurativa, que é outro tema que eu adoro, um tema para uma próxima aula. Mas hoje eu gostaria muito de falar para vocês sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e o que ele tem de novo. Quando eu comecei a estudar, lá em 2004, ele estava muito no começo, estava na moda, assim, ele começou a funcionar em 2002, então eu estava muito animada. Mas ele quase não tinha caso, nem julgado nenhum, então a gente conversava sobre ele em tese. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns casos, julgamentos, como funciona, como faz para ser um juiz, uma juíza do TPI, se você quiser ser procurador-geral. Sabia que é possível? A gente já teve uma juíza no TPI, a Silvia Steiner, de São Paulo, e ela foi juíza lá. O mandato deles é de 9 anos, mas ela ficou um pouco mais, porque tinha um julgamento bem importante para terminar. Já tivemos um argentino como procurador-geral do TPI, e o TPI tem uma coisa muito interessante, é regra que está no Estatuto de Roma, que é o que regulamenta o TPI, que deve haver representatividade de juízes de todos os continentes e de gênero também, mulheres e homens. Então, é em igualdade. Então, é um tribunal bem interessante. E você quer saber um pouco mais sobre ele? Então, vem comigo, que eu preparei uma aula muito legal, super atualizada para você sobre o TPI. Então, vou compartilhar minha tela para a gente falar sobre ele. Vamos que vamos, pessoal! Então, o TPI, ele fica localizado em Haia, nos Países Baixos, também conhecido como Holanda. Depois eu vou explicar para você por que no direito internacional, a gente não fala Holanda, a gente fala Países Baixos. É mais correto falar assim. Aliás, eles nem gostam de serem chamados de holandeses. Holandês é uma expressão muito restritiva a apenas uma parte da Holanda, né? Dos Países Baixos. Então, tem a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, é como se fossem dois estados, duas províncias, e eles não gostam de ser conhecido. O reino dos Países Baixos é um reino, eles têm um monarca, né, o Guilherme Alexandre. Então, a gente fala no direito internacional Países Baixos, e não Holanda, que para eles é até um pouco ofensivo para as pessoas que não são nem da Holanda, do Norte, nem do Sul, são de outras províncias. Mais ou menos como se a gente chamasse os brasileiros todos de paulistas. Ora, tem brasileiros que não são paulistanos, né, do estado de São Paulo, e nem paulistas da cidade de São Paulo. Então, a gente seria uma expressão muito pequena para o tamanho que são os Países Baixos. Mas, enfim, o TPI ele foi instituído pelo Estatuto de Roma, que é um tratado. Muitos falam também tratado internacional, mas eu aprendi com um professor lá do mestrado que tratado internacional é pleonasmo, sabia? Que você só fala tratado, porque todo tratado é internacional. Olha que interessante, vivendo e aprendendo. Aliás, essa aula está recheada de cultura geral, de outras coisas para além do juridiquês, para a gente poder entender melhor, né? Por que a gente chama assim, como a gente fala assim, como é mais correto. Então, esse estatuto, ele é chamado Estatuto de Roma porque, obviamente, ele foi assinado em Roma, na Itália, em 1998. Mas o TPI só começou a funcionar mesmo em 2002. Por quê? Para que ele funcionasse, era necessário que pelo menos 60 Estados-partes ou Estados-membros ratificassem esse tratado, aceitassem esse tratado. Quando atingiu a 60ª ratificação, ele entrou em vigor. Isso aconteceu em 2002. Atualmente, há mais de 120 estados-partes do TPI. Os Estados Unidos faziam parte, depois eles denunciaram o tratado, eles se retiraram por questões políticas, né? Porque como os Estados Unidos têm muitas incursões de seus militares em missões em outros países, eles temem que seus soldados sejam julgados pelo TPI. Então, eles se retiraram do tratado.
No Brasil também, ele entrou em vigor em 2002, junto com o TPI. No Brasil, acontece assim, ele entrou em vigor por esse decreto. O decreto, pessoal, é um ato do presidente da República, do nosso presidente, né? Ele que promulgou o Estatuto de Roma. Mas o nosso presidente da República é ele que vai lá e assina o tratado, nos representa internacionalmente, assinou. Depois esse tratado vem para ser aprovado pelo nosso Congresso Nacional, e o nosso Congresso Nacional aprova esse tratado que o presidente assinou por um decreto legislativo, que a gente chama. E depois o nosso presidente da República ratifica, quer dizer, confirma esse tratado pelo decreto que o promulga. Tudo bem? Então, o processo legislativo dos tratados é assim, o presidente vai lá e assina, depois o Congresso avalia aquilo ali num decreto legislativo, e o presidente ratifica, promulgando aí, né, por um decreto. Então, esse decreto nosso aqui, que incorporou o Estatuto de Roma do TPI, é de 2002, é o decreto 4388. E no anexo a esse decreto está o Estatuto de Roma, ao qual nós aderimos sem reservas. O que quer dizer isso? Sem ressalvas, aderimos integralmente. Nenhum Estado-parte pode aceitar só uma parte do Estatuto de Roma. Ou ele aceita todo ou não. Perfeito? Então, o Estatuto de Roma, ele cria o TPI, Roma, porque foi assinado em Roma, e o TPI, ele julga apenas pessoas, ele não julga estados. Então, não julgaria, por exemplo, o Brasil, julgaria pessoas, chefes de estados, né, oficiais, primeiro-ministro, quem for responsável pelos crimes que o Estatuto define. 4 crimes que o TPI julga: crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e o genocídio. São crimes muito graves, né? Que interessam a todos os seres humanos, a toda a humanidade. Não é só assunto daquele país. Então, essas atrocidades muito graves interessam a todos nós, como pessoas humanas que somos. Então, o TPI vem para julgar esses crimes para que eles não fiquem impunes. Porque, muitas vezes, eles são julgados nos seus países, né? Nos seus Estados-membros, mas há julgamentos de fachada, há julgamentos que no final resultam em impunidade. Então, o TPI pode rever isso, tudo bem? E avocar um caso e julgar ali. Então, ele só julga pessoas, o TPI, não julga estados, né, nem organizações, e maiores de 18 anos, tudo bem? Que cometeram as infrações criminais internacionais mais graves. Olha só, esse é o preâmbulo do tratado, né, do Estatuto de Roma. Então, ele fala aqui, ó, que interessante o preâmbulo. No decurso desse século, milhões de crianças, homens e mulheres, têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade. Uma atrocidade bastante atual que a gente tem presenciado é a questão síria, não é? Os refugiados, aquela questão toda muito, muito grave, né? Então, esses atos são de uma gravidade que costuma ameaçar a paz, a segurança e o bem-estar de toda a humanidade. Como a gente pode estar bem se os nossos irmãos refugiados não estão bem, né? Ninguém é tão independente assim. E aí, esses crimes de maior gravidade, então não é qualquer crime que o TPI vai julgar. Tanto que até hoje, desde 2002, 20 anos depois do TPI, só há 30 casos que foram apreciação do TPI, tudo bem? 30 situações. Ele não é um tribunal no varejo, como a gente vê aqui, nosso judiciário toda vez cheio de caos, né? Atolado de caos. Não, ele tem 30 casos, porque são, de fato, de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional em seu conjunto. Esses fatos não devem ficar impunes e a sua repressão deve ser efetivamente assegurada, né? Através de medidas em nível nacional. Então, o primeiro responsável para julgar os fatos que acontecem é o próprio país. Ele que é o primeiro responsável. Se ele não atuar, ou atuar mal, não atuar com intento, julgamento de fachada, como eu já falei, o TPI é que vai atuar. Então, o TPI é um tribunal complementar. Ele não é o primeiro grau que vai julgar primeiro, ele deixa o país julgar. Se o país não quiser, não conseguir ou reconhecer a falência da sua administração da justiça, e muitos países africanos reconheceram, ele encaminha para o TPI julgar. No começo do TPI, eram só países africanos, líderes africanos que estavam. Então, o TPI foi acusado de uma certa desigualdade. Ou você só está julgando líderes de países pobres, assim é muito fácil. Cadê dos Estados Unidos e os outros?
Mas aconteceu uma coisa curiosa, os próprios países africanos levavam a situação para o TPI, porque eles reconheciam que a sua justiça não tinha condições de julgar aqueles casos, né? Então, essa é uma das razões porque há muitos líderes africanos condenados pelo TPI, atualmente são 7, né? Muito mais do que de qualquer outra nacionalidade. Então, o TPI ele julga pessoas, como já falei, maiores de 18 anos. Isso é uma grande inovação, porque no direito internacional, tradicionalmente, né, que a gente conhecia, só eram sujeitos de direito internacional os estados, que têm soberania, as organizações internacionais, as pessoas não eram sujeitos de direito internacional. E o TPI, nesse ponto, representou uma revolução, reconhecendo, né, as pessoas como sujeitos de direito internacional para o fins do TPI. Tudo bem? Então, e o TPI, ele exclui a jurisdição sobre menores de 18 anos. No nosso país, no Brasil, também os menores de 18 anos são inimputáveis, quer dizer, não podem ser responsabilizados penalmente. Mas em outros países que são signatários do Estatuto de Roma, que são membros do TPI, eles admitem o julgamento de menores. Então, o TPI, olha que dificuldade, ele tem que acomodar diversos sistemas jurídicos, da civil law, como nós somos, da common law, como é o Reino Unido, os Estados Unidos, né? Tem países que admitem a pena de morte, prisão perpétua, países que não admitem, como o Brasil. Então, ele tem que acomodar todos esses sistemas jurídicos num só. E aí ele achou por bem excluir os menores de 18 anos desses crimes, ele não exerce a jurisdição. E, de novo, falando aqui no Estatuto de Roma, no artigo 25, que o tribunal é competente para julgar pessoas físicas, tudo bem? Então, não estados. E, novamente, o TPI ele tem a natureza jurídica de uma organização internacional e a sede dele é Haia, né, na cidade de Haia, nos Países Baixos. Então, está escrito aqui, no artigo 3º, a sede do tribunal será na Haia, Países Baixos, também chamado de Estado anfitrião. Tudo bem? Então, Países Baixos ou Holanda, como é que a gente chama isso daqui? Olha lá. Em inglês, Países Baixos são chamados de Netherlands, terras baixas. Terras baixas porque são terras que ficam, às vezes, abaixo do nível do mar, por isso são chamadas terras baixas, tudo bem? Os Países Baixos, atualmente, aqui coloquei um mapinha para você, são formados por 12 províncias, né? Então, essas 12 províncias. Vejam que a Holanda, né, tem a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, North Holland, e aí a Holanda do Sul. Então, a gente falar holandesa ou a Holanda é como se a gente só se referisse a essas duas províncias, os demais seriam excluídos. Por isso a gente fala Países Baixos. E além dessas 12 províncias, né, ele tem as colônias caribenhas aqui no Caribe, bem pertinho aqui ao norte da Venezuela. Ao norte da Venezuela tem Curaçao, Aruba, também fazem parte dos Países Baixos. Sim, estão sob o domínio reinado lá do rei dos Países Baixos, tudo bem? E também a ilha de São Martim, aqui mais ao norte, né? São Martim também tem a parte dela, que é a parte dos Países Baixos. E Bonaire é um município também, essa ilhazinha, o pessoal que gosta de mergulhar em Bonaire, tem lugares muito legais para mergulho lá. Ele é um município dos Países Baixos. Ele não chegou ao status de província, como Curaçao e Aruba, mas ele também pertence aí ao que a gente vulgarmente conhece como Holanda, né? E os Países Baixos, só por curiosidade para você, quem é o chefe lá é o rei Guilherme Alexandre, e o reinado dele começou em 2013. Antes dele havia a rainha Beatriz, e a sucessora dele é a rainha Catarina, princesa de Orange. Lembra da casa de Orange, Nassau, que a gente aprendeu na aula de história? Então, é dessa descendência aí dos Países Baixos. Tudo bem? Então, fica combinado assim. Qual é a relação entre o TPI e as Nações Unidas? Será que ele está subordinado às Nações Unidas? Será que ele é o Tribunal das Nações Unidas? Não.
tá certo? Ele não tem essa subordinação. O Tribunal das Nações Unidas, da ONU, é a Corte Internacional de Justiça. Olha aqui a foto da corte, né? Então, a Corte Internacional de Justiça é que é o tribunal da ONU, não é o TPI. O TPI é só para crimes muito graves e para pessoas. Já a Corte Internacional de Justiça, ela julga disputas entre estados, disputas de fronteiras, disputas comerciais, disputas ambientais, né, de danos, de indenização. Tudo isso é a Corte Internacional de Justiça. Ela, sim, é o órgão judicial da ONU, foi criada em 1945 pela Carta das Nações Unidas. Então, não é o TPI, tudo bem? TPI é criminal, pessoas maiores de 18 anos. O TPI, ele representou um grande avanço. A gente precisava de um tribunal internacional para julgar esses crimes. Por quê, meus amigos? Porque a ONU chegou a criar 2 tribunais, né? Além do Tribunal de Nuremberg, que a gente já ouviu falar, ela criou 2 tribunais para julgar esses massacres étnicos que aconteciam, tanto em Ruanda quanto na ex-Iugoslávia. Mas a ONU criou esses tribunais por uma resolução dela. Só que esses tribunais sofreram uma crítica enorme, que eles são chamados de tribunais ad hoc. O que quer dizer ad hoc? Para o ato, para aquele caso. São tribunais criados posteriormente do que aconteceram os crimes. Então, lembra que em direito penal a gente tem o princípio da legalidade? Não há crime nem, sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia culminação legal. Aqui, tudo bem, só que tem um tribunal que veio depois, violaria aí a anterioridade, o juiz natural, tudo isso é um tribunal ad hoc para aquele ato. E a gente não admite isso, nem no nosso direito, então, internacionalmente, teve muita crítica a esses 2 tribunais, tudo bem? No caso da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, deixa eu tirar meu vídeo daqui, da antiga Iugoslávia, olha a quantidade de refugiados. A Iugoslávia era um país aqui bem grandão, aqui pertinho da Itália, né, da Áustria, Romênia, Albânia, e o tribunal, para julgar os massacres que aconteceram massacres étnicos muito grandes entre essas etnias aqui que compunham a Iugoslávia. Ela começou a se desintegrar em 92. Em 93, o Conselho das Nações Unidas, por uma resolução, criou um tribunal para julgar. Oficialmente, a Iugoslávia não existe mais, desde 2003, mas muito antes ela já estava em declínio, a briga aqui entre esses países, né, e ela se dividiu em 6 países. Hoje, a Iugoslávia é formada, a antiga Iugoslávia, se transformou na Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia do Norte, né? Então, havia uma guerra étnica muito grande. A maioria desses países hoje ela é empobrecida, grandes dificuldades econômicas, e muitas pessoas estão nas mãos do crime organizado desse país. É uma paz muito frágil que se alcançou nesse país, a maioria deles, né? Não todos, a qualquer momento é uma região de muita tensão. Então, e foi atrocidades enormes que foram cometidas ali nos conflitos, na guerra, né, que ocorreu dentro da Iugoslávia, com muitos refugiados e muitas atrocidades que nunca tinham sido vistas depois da Segunda Guerra Mundial, chocou o mundo. Então, a ONU criou um tribunal para julgar os responsáveis por esses massacres, esses crimes contra a humanidade, mas foi um tribunal muito criticado. Igualmente, a ONU criou um outro tribunal por uma resolução do Conselho das Nações Unidas, em 94, para julgar os massacres ocorridos em Ruanda. Em Ruanda também foi um massacre fenomenal, onde aproximadamente 1 milhão de Tutsis, que é uma das etnias do país, lá de Ruanda, foi dizimada, massacrada no período entre abril e julho do ano de 94. Um período muito curto, dizimaram. Havia um conflito étnico entre Tutsis e Hutus, então, que foi um conflito muito exacerbado pelos seus antigos colonizadores, a Bélgica, né, países que estiveram lá antes, eles colocaram uma etnia contra o outro, e eles acabaram, aquilo virou um barril de pólvora que eclodiu, e 70% dos membros da etnia dos Tutsis, eles foram dizimados, e com muita violência,
aproximadamente 500 mil mulheres estupradas durante esse conflito étnico e racial, muitos refugiados. Os próprios Hutus que ganharam a guerra, eles saíram do país com medo da retaliação dos Tutsis. Então, pensa que situação, né? E eles assassinavam, assim, vizinhos assassinavam vizinhos, as pessoas eram procuradas dentro de igrejas, de hospitais, de escolas, onde se escondiam, eram procuradas, buscadas e mortas, né? Então, foi um conflito étnico enorme em Ruanda. Essa foto é dos refugiados de Ruanda. Então, era um país muito pobre, olha o acampamento de refugiados, isso foi uma fuga para os países vizinhos, olha, Ruanda fica aqui no continente africano, a África é perto do Congo, da Tanzânia, Uganda, né? Então, eles fugindo da guerra, e aí a ONU criou esse tribunal para julgar essas atrocidades ocorridas em Ruanda, e também, de novo, a mesma crítica, que era um tribunal ad hoc, para o ato, só para aquele caso totalmente suspeito, não era um tribunal permanente, prévio, já existente, né? Como é agora o caso do TPI. Olha que belezura. Então, quando a gente tiver um crime contra a humanidade, uma atrocidade dessa, deixa eu subir minha figura aqui, a gente tem o TPI. Olha aqui o artigo 1º do Estatuto de Roma, né? O Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente, então acabou com a crítica do ad hoc, né? Com jurisdição sobre pessoas, não estados, responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Então, há uma polêmica aqui. O atual presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, já tem 7 representações perante o TPI contra ele por crimes que são reputados contra a humanidade, relacionados a questões indígenas, ambientais e das vacinas do Covid. Se vai ser aceita essa acusação, se vai haver processo, se vai ser condenado, isso não se sabe, isso é uma incógnita, né? Mas o fato é que o TPI é bastante seletivo nas suas causas, né? São crimes que eles reputam de maior gravidade, como essas atrocidades aí, e de alcance internacional. Por quê? Via de regra, compete quem? As jurisdições penais nacionais julgar. O TPI, ele é apenas complementar a elas, ele só age se elas não agirem, se elas forem inertes ou forem impotentes, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Essas são as primeiras impressões que eu queria passar para vocês sobre o TPI. Na próxima aula, a gente vai aprofundar sobre esses crimes que ele julga, cada um desses crimes, como ele acontece. Vocês vão ver que são crimes imprescritíveis. Vamos falar da figura do procurador-geral, lá do promotor do TPI, do juiz, como eles fazem, como eles são escolhidos, como eles são eleitos, né? E comentar algum dos casos mais famosos do TPI e as representações que tem perante o tribunal. Então, fica com a gente, segue essa aula, esse tema que é bem interessante, e não se esqueçam aí da nossa frase de motivação. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, parabéns a você que está aqui se esforçando, assistindo essa aula, para você, nada mais, nada menos do que o sucesso é o que te aguarda. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Não perca!